Então, o que nós temos aqui? Uma pergunta que surge. Que qualquer trabalho que tenha um movimento corporal, eu poderia dizer que esse trabalho é um trabalho psicomotor? Porque se nós formos avaliar bem, é muito difícil você achar um trabalho profissional que não tenha movimento corporal, né? Então, todo trabalho é psicomotor? Então, na verdade, essa que nós estamos perguntando, o que tipificaria, o que caracterizaria um trabalho psicomotor? Coloquei aqui 4 aspectos que tipificariam um trabalho psicomotor. Primeiro, é uma visão de mundo sistêmica. Se nós tivermos uma visão de mundo mecanicista, onde as coisas são vistas, todas as coisas do universo são vistas como partes separadas, nós não vamos ter um trabalho psicomotor, porque nós não vamos entender e não vamos fazer a relação entre o movimento corporal e o indivíduo como um todo. Então, nós teríamos, por exemplo, olharíamos para o corpo separado da psique. Olharíamos para o indivíduo separado do todo. Nós não identificaríamos os nexos existentes entre o corpo movimento, e o pensamento, e o sentimento, e as sensações, a intuição, e todas as faculdades psíquicas que a gente poderia estar elencando, e muitas outras que a gente está ainda para descobrir, para desvelar, né, essa grandiosa e misteriosa alma humana. Então, essa visão sistêmica é fundamental, porque nós vamos ver o indivíduo de forma integral, nós vamos ver o corpo integrado com a mente, integrado com a psique, integrado com o centro, integrado com o mundo interno, com o mundo externo. Isso significa que tudo está conectado, tudo está interdependente. Então, um pensamento meu me afeta com mais força eu mesmo, mas também afeta o outro e afeta o universo como um todo. Porque o universo é um sistema, é uma totalidade. Então, ele tem o seu movimento. Tudo que está no universo faz uma interferência, está interconectado e oferece um tipo de interferência, às vezes maior, às vezes menor, na totalidade. Outra coisa que tipificaria um trabalho psicomotor seria o seu objetivo. Então, qual seria o objetivo do trabalho? Se nós não temos um objetivo, nós não temos nada. Se nós não sabemos para onde queremos chegar, então qualquer coisa serve. Então, além da visão de mundo, um objetivo claro. O objetivo do nosso trabalho psicomotor é promover o desenvolvimento integral do indivíduo. É a individuação. A individuação é um termo que nós usamos, que nós importamos da psicologia analítica do Carl Gustav Jung. Então, para que fique mais claro nas suas particularidades o que seria se promover esse desenvolvimento integral do indivíduo, a gente poderia recorrer ao processo de individuação, que nós estamos querendo dizer a mesma coisa. Então, nós temos aí o que tipificaria o trabalho psicomotor. Primeiro, a visão de mundo. Visão de mundo sistêmica, holográfica. 2, objetivo. 3, tem que ter movimento psicomotor. Olha só, eu não falei que tem que ter movimento motor. Eu falei que tem que ter movimento psicomotor. Isso faz uma grande diferença. O que nós estamos querendo dizer com uma atividade tem que ter
movimento psicomotor? Tem o movimento corporal e tem o movimento psíquico. Porque o indivíduo se movimenta como um todo. Você imagina que quando nós estamos fazendo um trabalho psicomotor, o indivíduo está em movimento, o sistema indivíduo está em movimento. O corpo é mais fácil a gente observar e visualizar o corpo em movimento. Se nós temos um aluno, uma criança, e ela está correndo, se ela se dispõe a brincar no playground, se ela pula na cama elástica, a gente olha, a gente vê nitidamente que o corpo aquele indivíduo que se expressa através daquele corpo, e aquele corpo está em movimento. Mas a psique também está em movimento. Porque o sistema está movimentando. Então, a psique em movimento influencia aquele corpo em movimento. Inclusive, nós queremos observar esse movimento para começar a entender, começar a observar e ter, assim, dicas de como que está movimentando aquela psique. Ou seja, como está movimentando o indivíduo como um todo. Então, nós temos o movimento corporal, que é um reflexo do movimento psíquico. É o indivíduo inteiro se movimentando. Então, isso é muito importante. Então, nós temos ali, de novo, dois aspectos. O movimento expressivo ou simbólico, que é o indivíduo se expressando através do movimento corporal. Para o profissional psicomotricista, nesse momento, é extremamente importante a observação, eu estar atento àquele indivíduo, observando o que ele está fazendo, para poder entendê-lo melhor, e promover a intervenção. Então, uma coisa é a expressão, movimento expressivo, simbólico, que vem de dentro para fora. E outra coisa é a minha intervenção, que pode ser feita de duas maneiras, vamos chamar assim. Didaticamente, vamos falar assim. Eu posso estimular o indivíduo a desenvolver alguma atividade somente colocando aquele indivíduo ou indo com aquele indivíduo num ambiente que o próprio ambiente vai gerar estímulos para que o aluno desenvolva seus movimentos. Por exemplo, um exemplo prático. Eu estou com meu aluno e vou com ele num playground. Ele vai olhar lá, vai ver um monte de coisas. Ele vai escolher as atividades que ele quer fazer. E eu vou observar. Ou, então, se eu estiver numa sala de aula, eu coloco elementos nessa sala de aula que vão gerar movimentos. Por exemplo, posso colocar alguns jogos, posso colocar umas bolinhas, posso colocar um arco. Aí vai da estrutura da sala, o que eu tenho condições de colocar coisas ali, que vão gerar estímulos para aquela criança, para aquele indivíduo, ir lá e vivenciar uma experiência com aquele objeto que vai ter, nessa experiência, todo um movimento psicomotor. E essa é uma forma, antes de passar para frente, essa é uma forma que é o ambiente gera estímulos, então o psicomotricista não precisa nem estar muito preocupado ali em fazer coisas, em orientar, né? E a outra é, realmente, quando o psicomotricista, ele oferece algum estímulo. Então, vamos imaginar o seguinte, eu estou observando meu aluno, de repente ele está super concentrado naquela atividade. Eu observo. Eu deixo ele curtir aquilo, porque esse curtir que eu estou falando, na verdade, o que é? Ele está entrando em harmonia com ele mesmo, porque ele está concentrado naquela atividade que lhe dá prazer. E nisso faz com que corpo, psique e centro entrem em harmonia, em sintonia. E isso aí é extremamente importante, que isso aconteça. Isso é muito produtivo. Então, ali, nós só observamos.
Vai chegar um momento que, de repente, a gente vai achar que é interessante eu propor alguma coisa, sugerir alguma coisa. Daí, a gente sugere, como forma dele começar a desenvolver. Tem crianças, por exemplo, que são muito tímidas, tal. Então, você dá uma ideia de um movimento, e depois ela faz aquele, daí você pede para ela criar um outro, e ela não tem ideia, você demonstra alguma coisa, e assim vai. E aí ela vai entendendo a dinâmica que você está propondo, e ela vai desenvolvendo, daí é uma linguagem, é uma história que ela vai contar através do movimento corporal. Muito bem. Eu não estava pensando em falar isso, mas me veio na cabeça agora, eu vou falar. Nós tínhamos um aluno de 5 anos de idade, que era síndrome de Down, ele não falava, ele não escrevia e não sabia ler. Ele chegou para a gente e nós começamos a atender esse aluno com o nosso método, porque a nossa abordagem, o nosso método faz todo um contexto. E daí ele começou, ele por si, ele gostava de futebol, ele começou a fazer umas jogadas e começou a imitar jogador de futebol que tirava a camisa quando marcava o gol. E a gente estimulando ele a desenvolver aquele personagem, a exercitar aquele personagem. Conforme a coisa foi andando, ele começou a querer organizar o espaço. Então ele chegava assim, não, você fica aqui, você fica ali, daí ele pegava a bola, colocava a bola aqui. Então na cabeça dele, ele foi organizando alguma coisa, uma história, uma psicodramatização ali. E como ele não falava, ele fazia alguns sons assim, daí a gente foi falando aos poucos, bola, você quer que eu fique aqui? É assim? Daí ele foi se esforçando, inclusive, em querer se comunicar, porque ele estava fazendo aquilo que ele queria. Aquela história que ele estava contando de forma psicomotora, nós fomos deixando ele fazer isso. E a coisa foi andando. E no final da história, depois de muitos atendimentos e tal, o que aconteceu? Ele acabou, e outras técnicas que a gente usa dentro do nosso método, ele acabou começando a falar as primeiras palavras, de repente, começou a falar e começou a ler e a escrever. Para a gente ver, assim, que tudo isso que eu falei aqui, visão de mundo, objetivo, movimento psicomotor e método, que vai fazer um trabalho ser considerado um trabalho psicomotor. Agora eu quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui, muito obrigado.